Ok. Aí você está filmando, né? Filmando. Tá, então a gente vai passar agora para a segunda parte da apresentação desse nossa pequena oficina de compartilhamento de ideias. Então, como já diz o título, nós vamos falar do que vem a ser tradução literal e o que vem a ser tradução ideal. Então a gente vê, mesmo quando a gente vai numa livraria, hoje em dia a gente visita uma livraria, muitas vezes a gente vai encontrar textos traduzidos que tem todo o jeitinho de serem tradução literal. Mas se você pensa nas duas expressões, tradução literal e tradução ideal, qual que você vai querer? Ideal. Você vai querer a ideal, né? Mas então a gente agora vai procurar refletir sobre a diferença, né? Qual é a diferença entre tradução literal e tradução ideal? Muito simples. Tradução literal é aquela durante a qual, vamos dizer assim, o tradutor ele está se sentindo nervoso por fazer aquele trabalho. Outra coisa, o tradutor talvez não tenha domínio técnico dos dois idiomas com os quais ele está trabalhando. No nosso caso aqui seria você verter um texto da língua inglesa para a língua portuguesa, né? Então é mais um motivo para esse tradutor estar inseguro. E tradução literal no nosso universo Vaishnava também pode significar que muitas vezes o discípulo confunde a necessidade de transferir o texto originalmente em inglês para o português exatamente, entre aspas, como o seu mestre espiritual está falando no nível inglês. E é por aí que ele corre um risco muito grande, né? Porque, na verdade, quando a gente estuda a tradução, ou quando a gente aprende a fazer tradução com a própria experiência de vida, né, a própria experiência que essa profissão, vamos dizer assim, nos confere, a gente aprende que a tradução literal, em poucas palavras, é aquela que, se você a ler, você consegue ler o inglês por trás dela. E essa tradução literal, ela vai pecar por algumas razões. A primeira razão vai ser justamente a escolha das palavras. E muitas vezes, nesta escolha das palavras, o tradutor vai usar o que nós chamamos, nesse processo de tradução, de falso cognato. Já ouviram falar de falso cognato? Falso cognato é um termo, também pode ser uma expressão, que tem a mesma raiz que uma palavra na língua destino, que seria o português. Você tem a língua origem, que é o inglês, e a língua destino, que é o português. Então, vou dar um exemplo para vocês clássico. Você tem o verbo pretend. Então, se eu estou tentando traduzir um livro do meu Gurudeva e eu não tenho muita noção, não tenho um vocabulário formado, se eu não tenho fluência, eu posso imaginar que esse verbo pretend significa pretender, quando na verdade não é. Você sabe o que significa pretend? Vaishnavi. Sadhana. Fingir. Pretensão. Então, pretend em português se traduz como fingir, né? E assim você tem uma lista bem grande desses chamados falsos cognatos. Por exemplo, outra palavra que também pode pegar no pé de um tradutor, vamos dizer assim, pouco treinado, iniciante, é a palavra. Eu me lembrei da palavra quando fui falar do tradutor, eu me esqueci da palavra. Qual era a palavra? Comprehensive. À primeira vista, à primeira ouvida, né, quando você ouve comprehensive, o que você acha que significa, Ranguinho? Parece compreender, né? Compreender? O que você acha, Vaishnavi? Comprehensive.
mas parece, né? Mas vocês duas falaram de palavras que têm a raiz de compreender, né? Você falou compreensão, não, você falou compreensão e você falou o verbo compreender. Mas na verdade comprehensive é um adjetivo, é um qualificativo, que não tem nada a ver com compreender, tem a ver com algo que seja completo. Por exemplo, se você fala comprehensive work, a tradução seria uma obra integral, uma obra completa. Não falta nenhum elemento àquela obra. Então, esses falsos cognatos, eles são terríveis. E se nós não recorremos a bons dicionários, então nós podemos nos tornar vítimas desses falsos cognatos. Tá? Então, eu falei um pouco sobre algumas características da tradução literal. Outra característica da tradução literal é que se você tem uma boa educação linguística, se você tem uma boa formação em língua portuguesa, ou se você vem de uma família cujos pais sempre fizeram questão de que você falasse bem o português, você vai ler esse texto e você vai sentir uma coisa que se chama frustração, desgosto, e você vai, em poucas palavras, você vai tender a deixar aquela tradução de lado e procurar outro livro para ler. Ou se você souber inglês, o inglês original daquele livro, você vai preferir ler em inglês. Então, isso é algo que acontece, né? Então, essa é a tradução literal. É a tradução na qual o devoto ou a devota que traduziu se prendem muito às palavras e também à estrutura das frases do inglês original. Então eles tentam transpor aquela mesma estrutura original do inglês para a língua portuguesa, e aí, como a gente diz popularmente, eles podem cair do cavalo. Tá? Agora vamos falar da tradução ideal, que como o nome já diz, é tudo de bom. Você viu que até o meu gestual, minha expressão mudou. E agora eu vou falar da tradução ideal, que é a tradução que a gente quer para os livros do nosso Gurudeva, né? Porque todos os nossos Gurudevas, eles são Nityasiddha Parikaras, eles são companheiros eternos de Radha Krishna e Mahaprabhu. Nós já ouvimos dizer, por exemplo, que o nosso querido Srila Bhaktivedanta Narayana Maharaj, nosso Gurudeva, o Hindi dele é um Hindi assim, clássico. Até estava comentando com o Sajjana Seva Prabhu mais cedo, que muitas vezes o nosso Gurudeva está dando uma palestra em Hindi e as pessoas que são falantes nativas do Hindi não conseguem alcançar algumas coisas que ele fala. Né? Então, se a gente parar para pensar, se estes acharyas eles estão apresentando os textos originais dele com tanta, vamos dizer assim, beleza, com tanto cuidado de estilo, nós devemos seguir os passos dele. Mas nós só vamos conseguir seguir os passos deles se nós fizermos a chamada tradução ideal. Então, o que significa a tradução ideal? Muito simples. É aquela tradução pela qual nós traduzimos as ideias do nosso mestre e não exatamente as palavras como estão dispostas nas frases do texto original em inglês. Ele tem uma ideia a transmitir, a gente lê aquela ideia na frase original em inglês, a gente reflete sobre aquela frase e transpõe aquela frase para a língua portuguesa da forma mais clara, mais sucinta e mais bela possível. Aí nós temos uma tradução ideal. Como outro dia eu estava lendo a tradução de um poema de Srila Bhaktivinoda Thakur, em que ele usa a forma arcaica do pronome tu. Ele fala thou art. Ele fala thou, que é o pronome tu arcaico em inglês, e o verbo ser, art. Então ele fala thou art. Aí o ingênuo devoto traduziu assim, a sua arte, em vez de traduzir tu és. Então o que faltou? Faltou pesquisa,
faltou a consciência de que eu não conheço essas duas palavras juntas em inglês e por isso eu devo pesquisar nos dicionários, né? Então, a tradução ideal, ela prima por ser uma tradução baseada numa reflexão, baseada também no fato de você, como tradutor, já ter lido o livro inteiro e já ter, de várias maneiras, absorvido a atitude do seu Gurudeva ao escrever aquele texto. Então, agora vamos passar para o